Olá, bom dia. A morte de uma passageira levou a justiça a reforçar a suspensão do mototáxi em São Paulo. Desta vez, as empresas tiraram o serviço de funcionamento. O episódio reacendeu a discussão sobre a regulamentação para dar mais segurança ao transporte. O capacete, tem pessoas que não levam. O tamanho tem que ser ajustado à cabeça da pessoa. Qualquer queda, é o nosso corpo que vai sofrer o impacto. E a gente mostra por que a inadimplência voltou a bater recorde, mesmo com a melhora da renda e do emprego no país. A inadimplência subiu por causa da alta dos juros no Brasil. Um outro fator é a inflação. Aquela compra que o consumidor fazia não dura o mês inteiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A primeira turma do STF ouve hoje as testemunhas de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. E o Conselho do Corinthians afastou o presidente do clube por causa da investigação de desvio de patrocínio de casa de apostas. Hoje é terça-feira, 27 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando. Os serviços de mototáxi por aplicativo não estão operando em São Paulo hoje. As empresas acataram uma determinação da Justiça, por isso eu converso ao vivo com a Sabina Simonato. Sabina, bom dia. Ontem a Justiça reforçou a suspensão depois da morte de uma passageira de 22 anos que estava usando o serviço. Olha, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Esse acidente foi no sábado, uma avenida muito importante aqui de São Paulo. Nós vamos conversar com a Lorena Vale, que ela tem mais detalhes dessa suspensão do serviço de moto por aplicativo aqui na capital paulista. Lorena, suas informações, por gentileza. Bom dia. Oi, Sabina, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Brasil. Pois é, a Justiça reiterou uma decisão do dia 16 de maio, do último dia 16 de maio, que havia suspendido, então, esse serviço de moto por aplicativo. Só que o serviço continuou sendo oferecido pelas empresas de transporte por aplicativo. Então, por isso, essa nova determinação judicial, né? A 99 e a Uber informaram que hoje o serviço não está mais sendo oferecido e a gente tenta fazer ali a simulação e realmente o serviço não está mais disponibilizado por essas duas empresas. O desembargador Eduardo Gouveia decidiu que o serviço precisa ser interrompido imediatamente. Ele estipulou ainda uma multa diária de R$30 mil em caso de algum descumprimento a essa regra. E além disso, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar se houve o crime de desobediência por parte das empresas, porque, como eu disse, a determinação já havia sido feita desde o dia 16 de maio. Tudo isso depois da morte de Larissa Barros Máximo Torres, de apenas 22 anos, a morte que aconteceu no último sábado, né, no fim de semana, aqui na capital paulista. Ela estava em uma moto por aplicativo, ela solicitou pelo aplicativo da 99, aqui na região central de São Paulo, quando a motocicleta bateu na porta de um carro essa porta foi aberta nessa avenida bastante movimentada. Larissa e o motociclista foram arremessados. Larissa, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e o corpo foi enterrado ontem à tarde na Grande São Paulo, em Guarulhos. Sabina, volto com você. Obrigada, Lorena. A 99 falou que ofereceu suporte aos envolvidos no acidente no sábado, que está à disposição das autoridades para contribuir com a investigação. A gente lembra que nesta decisão do dia 16, a Justiça suspendeu o serviço de moto por aplicativo, mas também recomendou que a Prefeitura de São Paulo faça a regulamentação em 3 meses, já que o serviço não é proibido no país e existe em várias outras cidades. Especialistas em transportes dizem que é preciso fazer essa regulamentação para dar mais segurança aos passageiros, Ana Luísa. Isso é fundamental, né, Sabina? A gente sabe, claro, é uma discussão complexa. A gente sabe que as pessoas que recorrem a essa modalidade de transporte por aplicativo, com o uso da moto,
precisam de agilidade, precisam de preço, claro, estão buscando um transporte mais rápido, mais barato. Mas essa questão da segurança é fundamental que ela seja regulamentada, porque o passageiro não pode ficar com o ônus de correr o risco num serviço que não tem nenhum tipo de controle, um transporte que é um transporte que a gente sabe que oferece risco. A moto não tem o que dizer, é mais perigosa do que um carro. Enfim, a regulamentação tem que acontecer o mais rápido possível. Até já, Sabina. Já em Belo Horizonte, a Prefeitura está estudando a regulamentação exatamente do serviço de mototáxi, por isso eu converso com a Aline. Aline, bom dia para você. É uma das preocupações, né, de quem usa esse tipo de transporte. É o que a gente estava falando agora com a Sabina. É segurança, segurança e segurança. Segurança em primeiro lugar, né, Ana Luísa? Bom dia para você, bom dia a todos. Os especialistas alertam que alguns cuidados, como por exemplo a postura do passageiro para a estabilidade da moto e a higienização do capacete, podem deixar a viagem muito mais segura. Rápido, acessível e popular. O mototáxi é uma alternativa para quem quer gastar pouco. Eu gosto de andar de moto até, é por causa do dinheiro, porque é muito mais barato. Mas tem riscos. Você acaba pegando uma pessoa que não tem prática com o trânsito. O capacete também, às vezes, tem pessoas que não levam. O capacete é considerado pelos especialistas o principal item de segurança. Mas para isso, ele precisa ser de qualidade e tem que estar ajustado de forma correta. O tamanho tem que ser ajustado à cabeça da pessoa. A cinta da jugular tem que ser bem presa. Para quê? Num impacto, numa queda, o capacete não saia da cabeça da pessoa, né, e deixe ela desprotegida. Então o capacete tem que estar limpo, asseado, bem ajustado, com a viseira baixada. A roupa ajuda na segurança. Calçado fechado, calça comprida. Por quê? Porque cai. A gente tem que lembrar da vulnerabilidade no transporte por moto. Não tem lataria, não tem para-choque. Qualquer impacto, qualquer queda, é o nosso corpo que vai sofrer o impacto. E a higiene também é importante. Naquele forro do capacete interno, se tinha uma cabeça que estava com infestação de piolho, lêndia, aquilo pode ficar viável 48 horas dentro do capacete. Aquelas toucas que cirurgiões usam, cozinheiras, já diminui bastante a chance de infecção. Os antissépticos locais também podem ser aplicados dentro do capacete. Cuidados que a Maristela não abre mão. Ela usa o serviço de mototáxi pelo menos 2 vezes ao dia. E tem até um kit próprio. Às vezes eu ando com meu capacete no tempo de chuva, é muito bom. E eu uso a minha touca de cetim. Da higiene e do cabelo também, da beleza. O passageiro também é responsável por garantir a segurança sobre 2 rodas. Depois de colocar o capacete, é preciso segurar firme nas alças do banco ou na cintura do piloto. A postura na garupa também é fundamental para manter a estabilidade da moto. O movimento do corpo dele tem que coincidir com o movimento do condutor e do veículo, para que não aconteça o que a gente chama de um movimento do pêndulo ao contrário. Então o condutor e a moto vai para um lado e o passageiro vai para o outro lado. A chance de queda é muito grande. O Samuel é mototaxista há 3 anos e já encerrou uma corrida antes da hora porque a passageira colocou a viagem em risco. Orientei, né, que fechasse as pernas, daí andei mais uns quilômetros, não obedeceu. Melhor segurança do que um acidente aí, né? Vida em primeiro lugar. É o que a gente falou, né? Segurança em primeiro lugar. A multa para quem é flagrado pilotando moto sem capacete ou sem roupa adequada é de R$ 293,47. A infração é considerada gravíssima e o motociclista fica de 2 a 8 meses impedido de pilotar. Ana Luísa. Obrigada, Aline. A Polícia Civil de Minas Gerais faz uma operação agora de manhã contra uma organização criminosa que criava sites falsos de leilão de veículos. A investigação descobriu que os sites criados pelos criminosos imitavam sites verdadeiros. As páginas eram divulgadas por meio de anúncios pagos, o que aumentava a visibilidade na internet. A polícia acredita que mais de 250 pessoas tenham sido vítimas desse golpe em 8 estados, com prejuízos que, em alguns casos, chegaram a quase R$200 mil por pessoa. Pensa, 24 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Paraná e também no Rio de Janeiro.
E a polícia de Mato Grosso faz uma operação agora para combater crimes virtuais contra crianças e adolescentes. Um jovem de 15 anos foi apreendido em Rondonópolis, suspeito de chefiar um grupo que promovia ataques contra outros menores na internet. A gente vai ao vivo para lá com o repórter Matheus Maurício. Matheus, bom dia para você. Olá, Ana Luísa, um bom dia para você e todos que nos acompanham no Bom Dia Brasil. Nós estamos aqui na delegacia de Rondonópolis, para onde esse adolescente que foi apreendido foi trazido. Segundo as informações também da Polícia Civil, ele já tinha sido alvo de uma outra fase dessa operação anteriormente, que foi batizada como Mão de Ferro. Esse grupo criminoso é investigado por crimes como indução, instigação, o auxílio à automutilação, ao suicídio, perseguição, ao chamado crime de stalking, ameaça, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, apologia ao nazismo e invasão de sistemas informatizados, incluindo também acesso não autorizado a bancos de dados públicos. Uma jovem de 16 anos também foi alvo de buscas em Sinop, aqui em Mato Grosso. Os policiais contam com o apoio do Ministério da Justiça e fazem busca em 11 estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Piauí, Bahia, Ceará, Sergipe e também Rio Grande do Sul. São 22 mandados judiciais ao todo. Os crimes, eles eram cometidos tanto no âmbito ali da internet como também presencialmente. Ana Luísa. Os pais precisam ficar muito atentos. Obrigada, Maurício. A partir de hoje é possível pedir o resgate automático do dinheiro esquecido em bancos. Antes era preciso consultar e registrar manualmente a solicitação. O G1 preparou uma reportagem com passo a passo. É só entrar no QR Code que está na sua tela. Para habilitar a nova função é preciso acessar o sistema com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação de 2 etapas ativada. O resgate automático está disponível apenas para quem usa o CPF como chave Pix. O valor vai ser creditado na conta do cidadão sem aviso do Banco Central. Segundo o BC, há mais de 9 bilhões de reais deixados para trás em contas bancárias. E o alto nível de inadimplência no país está chamando a atenção de especialistas. Mais de 40% dos brasileiros estão com alguma dívida pendurada em atraso. Vamos falar com o Heraldo em Brasília. Oi, Heraldo, bom dia. Isso acontece mesmo no momento de criação de emprego, né? O que nos faz imaginar que as famílias estariam aí acertando a vida financeira. Mas não, inadimplência em alta. Há um crescente nível de endividamento do brasileiro, o maior desde 2016. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. São realidades variadas, conhecidas por cada pessoa, por cada família, para o aumento das dívidas. Entre as realidades que mais pesam negativamente na busca desse chamado equilíbrio das contas pessoais estão inflação alta e juros em patamares elevados, entre outros fatores econômicos. As contas chegam, os prazos passam e as dívidas se acumulam. Já são R$7 mil em atraso e a Edneuda ainda não sabe quando vai conseguir pagar tudo isso. Quando eu vi, já estava no valor de 7 mil e quase 7.200 praticamente. Eram uns R$375 praticamente na época. Aí fica complicado para mim quitar a dívida. Porque tudo que entra é para pagar, é para comprar alimentação para o meu filho, para ter as condições dele, pelo menos, sobreviver. Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. 42,4% dos adultos no Brasil estão negativados. Isso chamou a atenção de especialistas porque o endividamento cresceu enquanto o país tem aumento na criação de emprego e de renda. Segundo as pesquisas, a inadimplência subiu por causa da alta dos juros no Brasil. E com isso, as compras parceladas ficam mais caras e as dívidas maiores, mais difíceis de serem pagas. Um outro fator é a inflação, o aumento do custo de vida e que deixa o orçamento das famílias mais apertado. Para esse pesquisador, a população precisa ter mais cuidado na hora de fazer compras com cartão, principalmente aquelas parceladas. As pessoas, elas imaginam que se eu dividir aquela prestação em 10 vezes, em 12 vezes, ela cabe no orçamento. Mas ela faz isso para vários bens e acaba esquecendo que precisa somar depois
a prestação de cada bem que fez e acaba juntando tudo isso, e isso tem aí um importante componente de comprometer a renda das famílias. Deixar de pagar o cartão de crédito é justamente uma das maiores armadilhas. Os juros cobrados nessas dívidas chegam a 445% ao ano, segundo o Banco Central. Quem entra no cheque especial também paga caro, mais de 130% de juros ao ano. A recomendação é trocar por uma dívida mais barata, procurar juros menores e renegociar com os bancos para reduzir o valor a ser quitado. Pelo menos meu nome eu queria manter limpo. É uma coisa que a gente tem na vida, que a gente carrega o nome da gente. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 8 em cada 10 pessoas acabam retornando para os cadastros de negativação menos de um ano após o pagamento da dívida negociada. E hoje chega a frente fria que vai começar a trazer frio intenso para o Brasil. Thaís Luquezzi vai detalhar tudo para a gente. Thaís, conta, quando que chega esse gelo no Brasil? Bom dia para você. Bom dia, Ana Luísa. Isso de hoje para amanhã já. Um bom dia para você também. Essa frente fria está agora na altura de Buenos Aires e deve chegar ao Brasil esta noite. Ela vai atravessar o país até o fim de semana. Hoje, o Rio Grande do Sul ainda está no alerta de temporais, com risco de raios, ventos fortes e granizo pontual. Em Uruguaiana, previsão de 80 milímetros. Em São Borja, 70. Santa Maria, 50. Ainda chove bastante no norte do Brasil, onde esses 4 rios continuam transbordados. E além do Amazonas, aqui em Itacoatiara, o rio Purus, em Beiruri, também entrou no nível de inundação severa esta madrugada. O tempo fica firme hoje do Maranhão até essa faixa norte de Santa Catarina, com tardes ainda quentes. Curitiba hoje 25 graus, São Paulo 28, Campo Grande 30 e no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia e também em Cuiabá de 31 a 35 graus. Mas a partir de amanhã isso muda com a passagem da frente fria e dessa alta polar que vem atrás. Será a primeira onda de frio do ano, que deve durar até terça-feira pelo menos. Na faixa em azul do sul de Mato Grosso até o interior de São Paulo e o sul do país, as temperaturas ficam mais de 5 graus abaixo da média. Na faixa clara do Rio de Janeiro até o Amazonas, até 5 graus abaixo do normal para a época. No Rio, o recorde de frio deve ser na tarde de sexta-feira, com máxima só de 23 graus. Já em Campo Grande, as manhãs vão variar de 10 a 4, 5 graus nos próximos dias e não esquenta à tarde. Será tão frio que há chance de nevar. Para isso é preciso que fique abaixo de zero e que haja muita umidade. Isso deve ocorrer porque, além da alta pressão, um ciclone extratropical se forma amanhã aqui no mar. Pode cair neve, onde o fenômeno é raro, entre quarta e quinta-feira, nessas áreas do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná, a chance é alta no roxo. E mesmo que não caia os flocos de neve, pode haver chuva congelada. Em Floripa, o risco é de ressaca no mar. A gente vai ver imagens aí com ondas de até 4 metros, viu, Ana Luísa? Lá, o maior frio será de sexta para sábado, com até 9 graus. Bom dia para você. Bom dia, vamos nos preparar para receber esse frio todo. Obrigada, Thaís. E um vulcão no estado americano do Havaí entrou em erupção e expeliu colunas de lava de mais de 300 metros de altura. As imagens são impressionantes, olha só. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que a lava chegou a pelo menos 305 metros de altura no fim de semana. A lava não atingiu áreas residenciais. O vulcão Kilauea fica num parque nacional na maior ilha do Havaí. É um dos 6 vulcões ativos no estado e está em atividade pelo menos desde dezembro de 2024. Que espetáculo, né? A seguir, o Supremo autoriza a abertura de inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por tentar intimidar autoridades brasileiras nos Estados Unidos. E o rei da Inglaterra viaja ao Canadá num sinal de apoio em meio aos atritos com o governo Trump. Agora, 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta já.
Presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, criticou o governo pelo aumento do imposto sobre operações financeiras em algumas transações. Heraldo, essa é a mais recente de várias reações contrárias à medida. Resistências que vão crescendo, Ana Luísa. A pressão política só aumentou nas últimas horas. Na base aliada do governo, no Congresso, também nas oposições e entidades empresariais. O decreto que mudou alíquotas do imposto sobre operações financeiras teve forte reação no mercado. No mesmo dia em que foi anunciada a medida, o Ministério da Fazenda teve que recuar. Foi retirada do texto a alíquota sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Depois das reações, ao longo do fim de semana, ontem foi a vez do presidente da Câmara, Hugo Mota, se juntar aos críticos. Pela primeira vez depois da medida do governo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, criticou a decisão. Disse que o Estado não gera riqueza, consome. E quem paga a conta é a sociedade. Na mensagem em rede social, o deputado Hugo Mota disse que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. Mota concluiu afirmando que o Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Desde o anúncio feito pelo governo de aumento do IOF sobre as operações de crédito, o Congresso já registrou 20 propostas para suspender a medida. Todas dependem de serem votadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está discutindo como vai repor a mudança relacionada à aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Nós temos até o final da semana para decidir como compensar, se com mais contingenciamento ou com alguma substituição. Conosco aqui no estúdio em Brasília, a nossa comentarista Ana Flor. Bom dia, Ana. Esta reação, a reação nos vários setores empresariais, políticos, o governo vai segurar a pressão? É essa a questão. Bom dia, Heraldo, e bom dia você que está ao vivo com a gente. O governo já esperava uma reação da oposição. A grande questão é que o que chegou já ao Parlamento Brasileiro é uma reação das principais entidades empresariais e dos setores produtivos do Brasil, preocupados com a medida. Eu apurei hoje de manhã, conversando com fontes do governo, que no final de semana, em um encontro entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente Lula, essa reclamação já apareceu. Por isso a reação ontem de Hugo Mota, citando corte de gastos, a necessidade do governo de focar corte de gastos. Isso, em parte, está certo, porque o governo deixou, por exemplo, de cortar recursos no PAC, recursos de investimentos, que são importantes, mas na hora de fazer um aperto de contas pode se cortar, e também continua apostando em outras medidas eleitoreiras, por exemplo, ampliar a isenção do imposto de renda. Agora, há um problema, a Câmara terá, se voltar atrás, se esse decreto legislativo, vários que estão na Câmara, forem votados e derrubarem a medida do governo, a Câmara vai ter que dar a sua parte cortando emendas, o que os parlamentares nunca querem. Ana. Oi, Ana Flor, bom dia. Olha, continuando aqui nesse tema, esse aumento do IOF também preocupa os economistas pela possibilidade desses impactos chegarem às empresas, né? Exatamente, Ana, e podem chegar muito rapidamente. Conversando com economistas e também com o setor produtivo, da indústria, por exemplo, há uma visão de que já no próximo mês as empresas podem ter um gasto muito grande justamente no crédito, no capital de giro que essas empresas precisam para produzir. E isso pode aumentar a inadimplência, que já está em nível recorde no país. E também, claro, a gente sabe que quando as empresas têm problema de inadimplência, pode afetar também o mercado de trabalho. Então, é uma preocupação que o governo precisa discutir. Essa foi uma medida tomada com muita divergência dentro do governo, o Palácio do Planalto, inclusive dizendo que não sabia a extensão desse problema, mesmo ele tendo sido apresentado pela área econômica do governo. Ana. Tá certo, Ana. Obrigada. 7 em cada 10 empresas abertas no primeiro trimestre desse ano no Brasil são microempreendedores individuais. Sabina, porta de entrada para quem quer buscar e ter seu próprio negócio.
Sim, Ana, são mais de 1 milhão de brasileiros que decidiram empreender, principalmente nos setores de comércio e de serviços. É o que a gente acompanha agora na reportagem do Giba Bergamin. O Breno é formado em Relações Internacionais, mas no conforto do quarto, ele ganha a vida como transcritor de áudio e vídeo. A empresa conduz uma pesquisa, ela grava essa pesquisa e eu pego essa gravação e transformo ela em texto para análise. Ele faz isso desde 2019, mas só no ano passado decidiu virar microempreendedor individual. Sempre tive a preocupação de estar contribuindo, de estar pagando imposto, poder ter aposentadoria. O Breno ajudou o Brasil a bater recorde na abertura de negócios no ano passado. 2025 nem chegou na metade e tem tudo para chegar a números ainda maiores. 7 em cada 10 empresas abertas neste ano no país são MEIs. Só entre janeiro e março são mais de 1 milhão de novos microempreendedores, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o gerente nacional de estratégia e transformação do Sebrae, esse crescimento está relacionado ao empreendedorismo por oportunidade, principalmente no setor de comércio e serviços. A gente está falando aqui da cadeia de beleza estética, da cadeia de condicionamento físico, da cadeia de publicidade, aí com marketing digital bombando nos últimos anos. Então a gente tem menos restrições à entrada, menos necessidade de investimento e mais oportunidades também. Um MEI pode ter até um funcionário, mas não pode ter sócios. O faturamento bruto anual não pode passar de R$ 81 mil. Para abrir um MEI, é preciso ter conta gov.br e muita disposição para empreender. Qual que é o grande mantra aqui? É se preparar, é cuidar da sua operação, desde a gestão até a parte de relacionamento com os consumidores e o domínio ali do seu nicho para que você mostre para ele as opções que ele tem, não só simplesmente o produto ou serviço que você está vendendo. O CNPJ deu mais tranquilidade e ajudou o Breno a conquistar mais clientes. Poder emitir nota, ter os prazos de pagamento certos, receber tudo sem problema, fica mais seguro, sem dúvida nenhuma. Segundo o gerente do Sebrae, quase 94 milhões de brasileiros têm um negócio ou estão se preparando para ter um, viu, Ana Luísa? Tem que ter muita atenção com essa parte burocrática para depois não ficar com dívida. É isso. Obrigada, Sabina. E o IBGE divulgou agora há pouco os números do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação. Em maio, o índice cresceu 0,36%. O indicador foi puxado principalmente pela energia elétrica residencial. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 está em 5,4%. A primeira turma do Supremo começa a ouvir hoje os depoimentos das testemunhas indicadas por Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Heraldo, ele é réu no processo que julga se houve uma tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. Essa é a investigação, Ana Luísa. O ex-ministro Anderson Torres foi também secretário de Segurança Pública aqui no Distrito Federal, no DF, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. A defesa dele indicou 25 testemunhas. Os depoimentos vão se estender até o fim de semana. Ontem foram ouvidas 8 testemunhas indicadas pela defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general da Reserva, Augusto Heleno. As 8 testemunhas do general Augusto Heleno negaram a interferência dele em supostas ações contra o processo eleitoral brasileiro e possível ação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional na gestão Jair Bolsonaro, a eles subordinados, também negaram que tenha havido comentários ou discussões sobre proposta de estado de exceção no país e de conversas sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Entre as testemunhas ouvidas ontem estava o ex-ministro da Saúde no governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Ele disse que nunca conversou com os generais da reserva Augusto Heleno, Braga Neto ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito de ruptura institucional no Brasil. Outra testemunha ouvida foi o coronel Hamilton Coutinho Ramos, que era assessor de imprensa no Gabinete de Segurança Institucional. Ele falou de uma agenda encontrada na casa de Augusto Heleno. Segundo a denúncia da PGR, havia anotações do planejamento de discurso contra urnas eletrônicas. Alguma vez o general Heleno teria determinado que fossem feitas publicações ou mesmo divulgado conteúdo a respeito de fraude nas urnas eletrônicas? Não.
É sabido e é público, eu posso falar, o general Heleno é favorável ao voto impresso. Mas ele acatou a decisão do Congresso Nacional, que manteve as urnas eletrônicas. Ele aguardou, como todo o Brasil, com expectativa, o resultado do Ministério da Defesa. E acatou também o resultado das eleições, embora seja favorável ao voto impresso. Na quinta-feira e na sexta-feira serão ouvidas as testemunhas indicadas exclusivamente pela defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós falamos há pouco do inquérito aberto para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes permitiu que o deputado preste esclarecimentos por escrito. Numa rede social, Eduardo Bolsonaro lembrou que o procurador-geral foi contra a apreensão do passaporte dele em março, mas alega que agora que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que estuda sanções contra Alexandre de Moraes, o tom da PGR teria mudado. Eduardo disse que não mudou de tom, que a PGR está agindo politicamente e que há no Brasil um estado de exceção. As festas de São João no Maranhão começam no fim dessa semana, mas os grupos de Bumba Meu Boi, uma tradição do estado, já vêm ensaiando há meses. Os sons dos metais invadem praças da cidade. São os ensaios itinerantes que antecipam o clima do São João nas comunidades e anunciam que a festa do Bumba Meu Boi está chegando. São João está chegando e que os grupos folclóricos juninos estão prontos para apresentar esse espetáculo maravilhoso. O São João chegou, que o São João bateu na porta e vamos abrir para festejar. No Maranhão são mais de 300 grupos de Bumba Meu Boi. Para a maioria deles, a maratona de ensaios começou em fevereiro. De lá para cá, foi uma longa jornada para acertar os passos da coreografia. E agora, nesta reta final para a temporada que vem por aí, os ensaios itinerantes funcionam como uma espécie de aquecimento do grande espetáculo. Eu acho que não tem assim coisa mais linda de se ver, sentimento maior do que esse período junino. Arrepia o corpo inteiro. Olha, escuta, aqui arrepia o corpo inteiro. Só quem ama o São João vai entender o que a gente passa aqui. Os ensaios são o momento de colocar as letras das toadas, como são chamadas as músicas que embalam os grupos, na ponta da língua. E de sentir como o grupo vai se comportar nos arraiais. E já dá pra gente ter a noção como é que vai ser a nossa temporada, cheia de muita alegria, muita energia e muita novidade. Este ano, o São João do Maranhão começa oficialmente no dia 30 deste mês e só termina no fim de julho. A expectativa para o São João só vai aumentando a cada dia que passa, a cada itinerante, a cada ensaio. Uma ansiedade, porque o São João é uma cultura linda e eu estou preparada porque tá só chegando. Que fofa. No próximo bloco, o Conselho Deliberativo do Corinthians afasta o presidente do clube, Augusto Melo, investigado por irregularidades no contrato de patrocínio com a Vaidebet. E a rodada final da fase de grupos da Libertadores, que começa hoje, 5 brasileiros buscam a classificação para as oitavas. Agora 9h17, hora de Brasília. O Bom Dia Brasil volta rapidinho. O Conselho Deliberativo do Corinthians votou ontem à noite o impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. A gente vai falar ao vivo com o José Renato Ambrosio, que tem mais informações para a gente. Oi, Zé Renato, o motivo desse afastamento, né, são as acusações de irregularidades no contrato de patrocínio entre o clube, o Corinthians, e uma casa de apostas. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos. Na semana passada a gente trouxe aqui no Bom Dia Brasil os detalhes da investigação da Polícia Civil que indiciou o então presidente do Corinthians, Augusto Melo, e outras 3 pessoas por irregularidades nesse contrato entre o clube e a Vaidebet, casa de apostas, apontando inclusive desvio e lavagem de dinheiro. Esse caso ainda vai seguir e pode ser acolhido pelo Ministério Público na Justiça. Essas irregularidades foram o motivo da convocação de uma eleição do Conselho do Clube que votou a favor do impeachment de Augusto Melo. Por 176 votos a 57, além de uma abstenção, os conselheiros decidiram pelo afastamento imediato e temporário de Augusto.
Em até 5 dias, vai ser convocada uma nova votação entre os sócios do Corinthians, que aí definirão pelo impeachment definitivo ou pela manutenção do presidente no cargo, e é nessa votação que o Augusto Melo espera reverter a decisão. Nesse intervalo, o Corinthians será comandado interinamente pelo empresário Osmar Stabile, de 71 anos, é do ramo da construção, que já foi candidato à presidência do clube em outras ocasiões e que hoje, às 3 horas da tarde, aqui no Parque São Jorge, a sede do Corinthians em São Paulo, vai conceder uma entrevista coletiva para explicar como serão ali os próximos passos do clube enquanto essa próxima votação não acontece, Ana. Obrigada, Zé Renato Ambrosio, falando ao vivo da sede do Corinthians em São Paulo. E teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem. O Bragantino venceu o Juventude por 1-0 em Bragança Paulista. O gol da partida foi marcado pelo John, que em cobrança de falta. O Bragantino segue na 4ª posição na tabela, enquanto o Juventude está na zona de rebaixamento. O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, deu uma entrevista exclusiva para a TV Globo. O repórter Carlos Gil conversou com ele logo após a convocação para os próximos jogos das eliminatórias da Copa. Vamos ver alguns trechos da conversa. Quais são as suas maiores referências de Brasil fora do futebol? Eu só conheço jogadores. Ao longo da minha carreira, desde sempre, conheço jogadores brasileiros. Começando com o Falcão nos anos 80, depois Toninho Cerezo e passando por outros jogadores. O que eu gosto no jogo dos brasileiros é a alegria. É o que mais me agrada no aspecto futebolístico. O talento e a qualidade enormes. Enorme talento e enorme qualidade. Quem é o Carlo Ancelotti fora de campo? Fora de campo, tranquilo, muito tranquilo. Minha vida fora do futebol, eu quero que seja a mais discreta possível. Uma vida normal. Uma vida natural. Não me gusta. Gosto, como dizer, de festa? Às vezes sim, mas não sempre. Às vezes sim, mas não sempre. Treinar uma seleção numa Copa do Mundo era o que faltava? Para mim é um sonho treinar. Depois de tanto tempo, para mim é um sonho treinar essa seleção. Creio que é o sonho de todo treinador. Começa hoje a última rodada da fase de grupos da Libertadores. 5 times brasileiros ainda tentam se classificar para as oitavas de final. É aquele momento de fazer contas. Só 2 clubes brasileiros já carimbaram o passaporte para o mata-mata: o Palmeiras e o São Paulo. Os outros 5 têm partidas decisivas nesse meio de semana. Os 2 cariocas decidem o futuro em casa. Nesse momento, o Botafogo está fora da zona de classificação, mas tem um confronto direto pela frente. Se vencer a Universidade do Chile hoje à noite, ultrapassa a equipe chilena na tabela e avança para a próxima fase. O empate também pode ser suficiente, desde que o Estudiantes perca para o Carabobo. Amanhã, o Flamengo encara o Deportivo Táchira no Maracanã. O time do Felipe Luiz está na 2ª posição do grupo, dependendo apenas de si. Basta vencer. Mas mesmo em caso de empate ou derrota, pode se classificar se a LDU tropeçar contra o Central Córdoba. Eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? A gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados. A gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final. E o único caminho é esse aí. Também amanhã, em Porto Alegre, Internacional e Bahia fazem um duelo eliminatório. Quem vencer segue na competição e ainda elimina o adversário. O Inter tem a vantagem do empate. É um jogo difícil, complicado, grande, só um brasileiro passa. E nós vamos lutar pela última oportunidade que a gente tem. Na quinta, o Fortaleza enfrenta o Racing fora de casa. Com uma vitória, garante não só a classificação, mas o primeiro lugar da chave. Em caso de empate, só não avança se o Atlético Bucaramanga golear o Colo-Colo por 7 gols de diferença. Mas se perder, vai precisar que o Bucaramanga não vença o Colo-Colo. No fim das contas, os torcedores brasileiros nem vão precisar de calculadora se os times fizerem a parte deles. É vencer e continuar sonhando com a glória eterna.
E começa hoje, a partir do meio-dia, a venda online dos ingressos para a segunda edição do The Town. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na programação, mais de 100 shows e mais de 500 artistas. Cuidado com os sites falsos. A venda só é realizada no canal oficial do evento. Para mais detalhes, acesse o G1. Antes de terminar, vamos às últimas notícias dessa terça-feira no Bom Dia Brasil, começando com você, Sabina. Olha, aqui em São Paulo, 2 homens picharam um mural de Di Cavalcante bem no centro da cidade. O vandalismo foi no sábado, durante a virada cultural. A dupla ainda não foi identificada. Esse painel retrata operários com suas ferramentas. É tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Fica num prédio projetado por Oscar Niemeyer. Bom dia. Daqui do Planalto Central do Brasil, temos informações de momento sobre o presidente Lula. Ele passa agora de manhã por avaliação médica para definir se segue com os compromissos, com a rotina do dia. O presidente da República teve vertigem, teve tontura ontem, foi levado para exames no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília, aqui no DF. O boletim médico informou que ele tinha quadro de labirintite, que passou por exames de imagem de sangue dentro da normalidade. Ele foi liberado. Bom dia a todos. Por aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pretende cancelar toda a verba federal para a Universidade de Harvard. A informação é do jornal The New York Times, que teve acesso a uma carta que o governo enviou a todas as agências federais e orienta os órgãos a cancelar contratos com a universidade estimados em 100 milhões de dólares. Ontem, o presidente Trump já tinha ameaçado cortar 3 bilhões de dólares em doações a Harvard. O presidente tem impressionado a universidade, acusada pelo governo de antissemitismo e conduta pró-terrorismo. Um bom dia para todos nós, que seja leve. Isso aí, Carolina. Bom dia para todos vocês. Para você que está com a gente aqui no Bom Dia Brasil, uma ótima terça-feira. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá.